Senhor presidente, senhores ministros, se não houver objeção dos colegas que me antecedem na votação, eu gostaria de antecipar um pedido de vista. Impressionou-me sobremaneira o brilhantíssimo voto hoje proferido pelo ministro Joaquim Barbosa, e há nos autos outras manifestações anteriores de outros colegas que também trazem considerações muito importantes. Eu, por isso, gostaria de melhor sopesar, acho que a matéria é de extrema importância. Como bem assinalou o ministro Celso de Mello, o tribunal ainda não se manifestou de forma conclusiva sobre a matéria, por isso eu peço licença aos colegas para antecipar um pedido de vista. Portanto, após o voto do ministro Maurício Correia, relator, julgar parcialmente procedente, que era seguido pelo ministro Carlos Brito, e do voto do ministro Nelson Jobim, que julgava improcedente, votou o ministro Joaquim Barbosa, no sentido da total procedência do pedido, e pede vista a ministra Ellen Grace, aguarda os demais. Pequenininha. Não, é por isso que eu falei, olha, gente, não começa com esse desenho que estava tudo certo, porque não tá. Ministro Eros Grau, conflito de competência 7545, da relatoria de Vassilhense, suscitando o Tribunal Superior do Trabalho, suscitado o juiz de direito da 4ª Vara Civil da comarca de Joinville, interessado Joelma Cruz Goulart e outro. Posso? Não disponível, sua conta não foi encontrada. Senhor presidente, é um conflito negativo de competência suscitado pelo TST Ontem já deu e face do juiz de direito da 4ª Vara Civil da comarca de Joinville. A companheira e os genitores de Edson Luiz Tournier, morto em decorrência de acidente de trabalho, propuseram ação de reparação de danos morais contra a Tupi Fundições Limitada. Os autos foram distribuídos ao juiz da 4ª Vara Civil de Joinville, que os remeteu à Justiça do Trabalho nos termos dispostos no artigo 114, inciso 1, da Constituição do Brasil. O juiz da 5ª Vara do Trabalho de Joinville julgou parcialmente procedente o pedido, condenando ao reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. Foram interpostos recursos ordinários. O Tribunal Regional do Trabalho deu parcial provimento aos recursos. A reclamada interpôs recurso de revista, ao qual o TST deu provimento para suscitar o presente conflito. Menciono a precedência do STJ no sentido de que a competência para as ações propostas por sucessores de empregado morto em razão de acidente de trabalho é da Justiça Comum, visto tratar-se de indenização lastreada no direito civil. O juízo suscitado manifesta-se a folhas, sustenta a competência da Justiça Especializada, alega que a origem do direito encontra-se na relação do trabalho. Acrescenta que, mesmo tratando-se de ação onde os autores postulam dano moral em virtude da morte de ente próximo, a causa de pedir continua decorrente da relação do trabalho. PGR opina pela declaração de competência da Justiça do Trabalho. Alega que o direito de indenização decorre de relação de trabalho, aplicação do artigo 114, inciso 1 da Constituição. Refere precedentes da Corte, o ministro Sepúlveda pertence e o ministro César Peluso é o relatório. Vossa Excelência. Posso prosseguir? Por favor. Reconheço a competência originária do Supremo para dirimir o conflito de competência entre o juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, artigo 102, inciso 1, a linha O da Constituição. Embora o texto constitucional não designe expressamente a competência desta Corte para julgar as causas em tribunais superiores e juízes, a ele não vinculados, o envolvimento de instância extraordinária não deve escapar à análise desta Corte, conforme a exegese fixada no conflito de competência, julgamento do conflito de competência 7.027, relator o ministro Celso de Mello, ainda em 95. Eu estou
transcrevendo a emenda aqui. Esse tribunal afirmou o entendimento que, após a edição da emenda constitucional 45, é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. Cito o precedente do agravo regimental no RE 509.352, relator ministro Menezes de Direito. E prossigo dizendo: o ajuizamento da ação de indenização pelos sucessores não altera a competência da Justiça Especializada. A transferência de direito patrimonial em decorrência do óbito do empregado é irrelevante. E cito dois precedentes, senhor presidente. Do embargo de declaração no RE 509.353, ministro Sepúlveda pertence, e o embargo de declaração no RE 541.755, relator ministro César Peluso. Nessas condições, eu conheço do conflito para declarar a competência da Justiça do Trabalho, remetendo-se os autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Confirmando a jurisprudência. Ministro Camilúcio. Relator, Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também, senhor presidente, após a emenda 45, parece-me que a questão ficou clara, a competência é da Justiça do Trabalho, com o relator. Joaquim Barbosa. Com o relator. Ministro Carlos Brito. O leading case foi o conflito de competência 7204, foi de minha relatoria, assentando a competência da Justiça do Trabalho para conhecer das causas, das ações de indenização por danos morais ou materiais resultantes das relações de trabalho. Eu, nessa medida, acompanho o relator. É o número só. É o conflito de competência 7204. Ministro César Peluso. Ministro Ellen Grace. Com o relator. Acordo. Ministro Macaulay. Presidente, a definição da competência na espécie se faz em razão da matéria e não das partes envolvidas. E aí incide o 114. Acompanho o relator. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhor presidente. Tanto conhecido do conflito, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nós temos voto do relator. Unânime. Não sei. Ministro Marco Aurélio, mandado de segurança 26696, impetrante Vinícius Diniz Monteiro de Barros, impetrado Procurador-Geral da República. A situação é a seguinte, sou o relator e indeferia a ordem, acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carlos Brito e César Peluso. Vossa Excelência pediu vista. Acho que nada. Presidente, pedi vista, faço uma recapitulação da matéria e transcrevo informações da assessoria. E o pano de fundo é a problemática do tempo de atividade jurídica, considerado concurso para preencher cargo de procurador do Ministério Público Federal. Começo dizendo, presidente, observem a situação do impetrante. Jovem, de 27 anos, que inscrito no concurso para preenchimento de 209 vagas de procurador do Ministério Público Federal, ficou entre os poucos mais de 30 candidatos aprovados nas provas escritas. Colou grau em 16 de março de 2004, vindo a lograr no mesmo mês a habilitação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Atuava à época do concurso e, ao que tudo indica, ainda atua
como analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A mercê de histórico escolar exemplar, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, antes da ocupação do cargo na Justiça Eleitoral e após estágio no Ministério Público do Estado, foi nomeado para o cargo diretor 1, código MG 06PH02, símbolo DR06, do quadro setorial de lotação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, tomando posse em 15 de março de 2004. Discute-se justamente se o espaço de tempo em que é exercido o cargo de diretor da aludida secretaria, somado ao restante, perfaria na data limite para inscrição definitiva, a ser efetuada antes da prova oral, o total dos 3 anos exigidos de atividade jurídica. No ato impugnado está consignado folhas 3 e 4, conforme dispõe a resolução número 85 de 2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, em harmonia com a resolução número 4 do Conselho Nacional do Ministério Público. O tempo de atividade jurídica deve ser comprovado com documentação relativa ao exercício da advocacia, de cargo privativo de bacharel em Direito e de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em Direito, em que prepondere a interpretação e aplicação de normas jurídicas. Dúvidas não pairam, presidente, sobre a exigência cujo texto básico está no parágrafo 3º do artigo 129 da Constituição Federal. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Conforme salientado pelo presidente, pelo ministro Sepúlveda pertence, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.460, Distrito Federal, não prosperou o substitutivo da deputada Zulaê Cobra, no sentido da obrigatoriedade de 3 anos de atividade privativa de bacharel em Direito, prevalecendo a ótica assentada no gênero atividade jurídica. Tanto o Conselho Superior do Ministério Público Federal quanto o Conselho Nacional do Ministério Público atentaram para o fato, Resolução 85 de 2006 e Resolução 4 de 2006, respectivamente. Pois bem, cabe examinar se, no caso, o exercício da Diretoria 1 da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Minas Gerais envolveu ou não a atividade jurídica. Consoante afirmado pelo vice-governador daquele Estado, professor licenciado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Antônio Augusto Júnior Anastasia, o cargo em comissão outrora ocupado pelo impetrante foi concebido assentando-se o recrutamento amplo, aí eu transcrevo, para facultar o titular da pasta a organização de sua assessoria direta, podendo ser nomeados servidores com formação de 3º grau, não necessariamente bacharéis em Direito. No ofício dirigido ao secretário de concursos do Ministério Público Federal, asseverou o vice-governador que o impetrante exercer o cargo diretor 1 com a incumbência, e aqui, a meu ver, está o ponto básico, com a incumbência de implementar
aspas, o acompanhamento e assessoramento jurídico concernente aos atos emanados do Gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, bem como a representação do secretário de Estado em audiência junto ao Ministério Público do Trabalho e do Estado de Minas Gerais para o deslinde de questões pertinentes, fecho aspas, e acrescentou, na mesma esteira, o candidato realizava o diálogo jurídico-institucional, tanto no âmbito interno da Secretaria, quanto em relação aos demais órgãos e entidades vinculadas, notadamente às empresas públicas mineiras. Cumpre sublinhar que, durante tempo considerável, o candidato de que se cuida era o único profissional de minha assessoria direta com formação superior em Direito, praticamente acompanhando e fiscalizando com exclusividade, sob o prisma jurídico, a atuação interna da equipe formada pelo gabinete. Por tudo quanto exposto, reitero que, como servidor da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o candidato Vinícius Diniz Monteiro de Barros exerceu de maneira preponderante atividades afetas à interpretação e aplicação de normas jurídicas, explorando sua formação acadêmica com significativa eficiência. Presidente, colocar em dúvida o que consignado pelo vice-governador do Estado de Minas Gerais é adentrar a perda de parâmetros, o abandono a princípios, a presunção do excepcional, do extravagante, a ensejar, inclusive, se colocarmos em dúvida, a remessa de cópias do documento ao Ministério Público Federal, considerado crime de falsidade ideológica, que teria sido praticado pelo vice-governador na declaração ofertada. A tanto não se deve chegar, valendo notar que o impetrante apresentou à Comissão de Concursos declarações não só do vice-governador do Estado de Minas Gerais, tendo em conta a época em que era secretário de Planejamento, como também da doutora Renata Vilhena, no que assumiu a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, folhas 61 e 62. Ora, diante desse contexto, revelando expressamente como atividade preponderante do impetrante a jurídica, não cabe questionar o que é asseverado, sob pena de presumir-se não o ordinário, o normal, em se tratando de atos praticados por agentes públicos, mas o excepcional, o extravagante. O caso bem demonstra o que venho observando quanto à quadra vivenciada. Supõe-se, até prova em contrário, que todos sejam salafrários. Além disso, vale salientar que está em jogo a vida profissional de um jovem cuja aplicação ao aprimoramento do direito salta aos olhos. Peço vênia, presidente, para conceder a segurança pleiteada, consideradas não só noções leigas alusivas à justiça, mas também esta como decorrente da ordem jurídica em vigor. É como voto. Bem, eu só gostaria de lembrar, no resumo do meu voto, que invoquei a decisão Nadim 3.460, da relatoria do ministro Carlos Brito, qual o plenário da Corte declarou a constitucionalidade da resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal, que exigia dos candidatos em concurso público de provimento de cargos de promotor de justiça, no momento da realização da inscrição definitiva, a devida comprovação do desempenho da atividade jurídica por pelo menos 3 anos. Essa é a questão básica que se coloca. Quando o tribunal, então, assentou que a norma impugnada veio atender ao objetivo da emenda constitucional 45, de selecionar profissionais experientes para o exercício das funções atribuídas aos membros do Ministério Público.
asseverando que os 3 anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito, e que a expressão atividade jurídica corresponde ao desempenho de atividades privativas de bacharel em Direito. E decidiu-se também que o momento de comprovação desses requisitos deveria ocorrer na data da inscrição no concurso, de modo a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. E aí eu informava que os documentos presentes nos autos atestavam, e a própria petição inicial também confirmava, que o impetrante não possuía 3 anos de atividade jurídica privativa de bacharel exercida após a colação de grau. Essa era a questão. Segundo os elementos contidos nos autos, o impetrante exerceu por 2 anos, 1 mês e 24 dias o cargo em comissão de diretor 1 do quadro setorial de lotação. Este cargo a que se refere o ministro Marco Aurélio, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo de Minas. Após, o impetrante foi nomeado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas, devido ao êxito em certame público, para exercer o cargo de analista judiciário, que desempenhou durante 9 meses e 15 dias. E aí dizia, ocorre que, segundo o documento emitido pela Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, o cargo em comissão de diretor 1, ocupado pelo impetrante, é cargo público de recrutamento amplo, portanto, não privativo de bacharel em Direito. E, nesse contexto, verifica-se que o impetrante não preenchia os requisitos de 3 anos de atividade jurídica previsto no artigo 44 da resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 129, parágrafo 3º da Constituição, exigência essa que teve sua constitucionalidade declarada pela Corte já no referido julgamento da ADIM 3.460. Excelência, me permitiria um esclarecimento de matéria de fato, é que em fevereiro agora de 2009, o Procurador-Geral da República informou a essa Corte que o candidato não se submeteu às provas orais. Na verdade, não havia sido deferida a medida liminar e, em razão disso, o candidato não participou das etapas subsequentes do concurso. O concurso já foi concluído, o resultado homologado e empossados os candidatos aprovados. Era só isso. Secretário Lúcio. Eu peço, vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho Vossa Excelência como relator, pergunto se não haveria o prejuízo, face de já não existir mais a possibilidade de a decisão ser eventualmente implementada, porque se o concurso já se realizou, já se aperfeiçoou, sem que ele tenha participado das fases subsequentes, É melhor enfim, julgar... mas de toda sorte, quanto ao mérito, eu peço, vênia ao ministro Marco Aurélio. Apenas para ressaltar um aspecto, eu não fiz a leitura das informações, né? Ele colou grau em 16 de março de 2004 e a habilitação no exame da Ordem dos Advogados seguiu-se a essa data. E o período que pretende computar, vejam bem, 16 de março, é de 15 de março do mesmo ano, 2004, a 8 de maio de 2006. Mas... Ministro Sérgio Gão. Eu vou pedir vênia também para acompanhar o relator. Ministra Ellen. Também, senhor presidente, assento o prejuízo da matéria face à conclusão do concurso e, uma vez que o candidato, ora impetrante, não obteve uma medida liminar, ele não se submeteu à segunda parte das provas, as provas orais, no caso, e, portanto, não há como dar prosseguimento à ação. Eu assento o prejuízo. Também eu, senhor presidente, eu entendo que sobreveio um fato processualmente relevante, consistente na espécie em que, como o impetrante não obteve o provimento cautelar então postulado e não participou em momento ulterior das provas orais, na realidade está prejudicado esse pleito, segundo a informação que acaba de nos dar o eminente vice-procurador-geral. De qualquer forma, mais adequado, uma vez que esse fato o candidato buscou a proteção judicial efetiva no momento adequado. Foi negada a liminar, começamos o julgamento no sentido do indeferimento tendo em vista a jurisprudência
firmada. Mas o fato superveniente torna Porque agora, na prejudicado. verdade, torna-se irrelevante saber se poderia ou não, se completou ou não o triênio, se aquela... Presidente, e a matéria, de toda sorte, será trazida ao plenário no mandado de segurança 27606. Não, a matéria até já foi trazida em outros... Porque no caso aqui, realmente, não teria utilidade alguma qualquer decisão nesse ou naquele sentido, porque, na verdade, sobreveio esse prejuízo, essa situação de prejudicialidade. Assentar a prejudicialidade. Vencido o ministro Marco Aurélio, que deferia a segurança. Não, ainda não. A listagem daqui a pouco, né? Reclamação. Chama o agravo regimental. Chama agravo regimental na reclamação 3836, reclamante José Luiz Olaio Neto, reclamado relator no AIRRX do Tribunal Superior do Trabalho. É o seguinte, temos, senhores ministros, trata-se de agravo regimental interposto por José Luiz Olaio Neto contra a decisão que negou a medida liminar nos seguintes termos. Sim sendo, considerando que foi suspensa a eficácia apenas dos parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT, permanece válido o caput do artigo, que serve de fundamento legal para a tese da extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea. Aquela questão sobre o 453 da CLT. Não há, pois, ressalvado melhor juízo quando do exame do mérito, violação à decisão deste tribunal a ser garantida via reclamação, principalmente diante do fato de que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses específicas dos dispositivos suspensos. O agravante alega que estão sendo desrespeitadas as decisões proferidas nas ADIs 1770 e 1721, tendo em vista que o fundamento determinante de tais decisões é a garantia condicional contra a despedida arbitrária. A decisão agravada deixou de apreciar os agravos de instrumentos 472.674 e 498.061, os quais foram providos para reformar o acordo do Tribunal de Origem no que concerne a presunção de extinção do contrato de trabalho em razão da aposentadoria espontânea. É o relatório. E o voto é o seguinte. Sobre o assunto tratado nos presentes autos, extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea, este tribunal já se pronunciou conforme precedente específico proferido na reclamação 3.940 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, cuja ementa assim dispõe. Reclamação, alegação de desrespeito dos julgados do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1770, Moreira Alves e 1721, improcedência. Decisão reclamada com base na OJ 177 do Tribunal Superior do Trabalho aplicou o caput do artigo 453 da CLT para considerar extinto o contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea. As decisões das ações diretas invocadas não cuidaram do caput do artigo 453 da CLT, não impugnado. Não há desrespeito à decisão vinculante do Supremo se o paradigma normativo invalidado é diverso do dispositivo legal aplicado ao caso pela autoridade reclamada. Precedentes. Ademais, a discussão acerca da interpretação do caput do artigo 453 ou do teor da OJ 177 extrapola os limites da via eleita. É verdade, digo eu, que há decisões das turmas desta Corte em agravo de instrumento no sentido da tese defendida na presente reclamação.
Destaquem-se os agravos de instrumentos 498.061 e 472.674, ambos da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Primeira turma, e eu cito. Mas eu digo o seguinte, ora, da leitura desses precedentes, bem como dos recursos extraordinários 449, 420 e 463.629, um da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence e o outro da relatoria da ministra Ellen Grace, resta claro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema de fundo debatido na presente reclamação, qual seja, se a aposentadoria espontânea implica a extensão do contrato de trabalho para todos os efeitos legais decorrentes, pagamento de multa de 40% do FGTS, necessidade de submissão a novo concurso público, etc., encontra-se sedimentado, tendo sido construído desde a concessão das liminares nas ADIs 1770 e 1721, as quais foram confirmadas no mérito e reafirmadas nos precedentes em recurso extraordinário, nos recursos extraordinários supramencionados. Entretanto, o rito processual da reclamação não permite seja conhecido e provido o pleito, tendo em vista que, conforme já decidido pelo plenário desta Corte, reclamação 3.940, os precedentes firmados nas ações diretas invocadas não cuidaram do caput do artigo 453 da CLT, que é o fundamento da decisão ora impugnada. Então, somente a questão sobre a via eleita. Portanto, eu estou negando provimento ao agravo regimental, uma vez que a questão está posta em reclamação. Ministro Carmen Lúcia. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também. Ministro Eros. Também. Joaquim Barbosa. Bem. Ministro Carlos Brito. Mesmo tom. Ministro César Peluso. Ministro Ellen Grace. Também. Ministro Marco Aurélio. Presidente, inicialmente entendi, no âmbito da turma, que teríamos aqui o envolvimento de matéria estritamente legal. Mas, após julgando o Supremo, mesmo no campo precário e efêmero, a ADI, e deferindo a liminar para suspender a eficácia do parágrafo 2º do artigo 453 da Consolidação da Lei do Trabalho, evolui. O que se tem na espécie? Se tem quadro em que se recusou a contagem do tempo de serviço anterior à aposentadoria, continuando o prestador na empresa, porque teria havido essa mesma aposentadoria de forma, por iniciativa do prestador de serviço, de forma espontânea. Indaga-se, quando o Supremo suspendeu o efeito, a eficácia do parágrafo 2º que revela, do 453, o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos, se homem, ou 30 se mulher, importa a extinção do vínculo, assentou ou não assentou a continuidade do vínculo? Assentou. Assentou a continuidade do vínculo. Se assentou a continuidade do vínculo, o período anterior à aposentadoria não pode ser excluído. Mas é isso que se está discutindo. Porque se diz que nós não adentramos. Parece que não, né? É que se diz que nós não adentramos a problemática considerada a cabeça do artigo. O que preceitua a cabeça? No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa. Aí veio a exceção. Exceção que, a meu ver, foi afastada do cenário jurídico pelo Supremo, quando assentou que haveria continuidade do vínculo. Que exceção é essa? Salvo se houver sido despedido por falta grave, não é o caso. Não é o caso, Recebido indenização legal ou, aí vem o caso, se aposentado espontaneamente. Eu tenho, presidente, me perdoe, Vossa Excelência. Por favor. Eu tenho que, no caso, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, né? Eu neguei exatamente na linha da jurisprudência, inclusive do tribunal, que entende que isso até o próprio ministro Pertence, que em RS aceitou a tese na turma, quando se tratou do tema em reclamação, refutou essa possibilidade, porque o objeto da ADIM tinha sido o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Houve até uma reclamação que o Juliano Modeleno, que foi relator, você pediu vista e depois entendeu
Não havia, A minha era premissa é impertinente única. o parâmetro. É a questão do A minha convocado. premissa é única. Quando o Supremo concluiu que a aposentadoria espontânea não rompe o vínculo, ele implicitamente proclamou que, não sendo rompido o vínculo, o período anterior à aposentadoria é computável. Por isso, eu peço vênia Foi para na prover DIN o agravo. 1721 da minha relatoria. Vossa Excelência, então, entende que a revogação do parágrafo 2º do artigo 453 implica Sim. uma reinterpretação da cabeça do artigo. Sim, porque No- a cabeça do artigo estaria a excluir a consideração do período anterior à aposentadoria espontânea. Quando nós proclamamos que a aposentadoria espontânea não rompe a não relação rompe. jurídica, evidentemente não se pode Eu vou- pretender a exclusão desse Vossa Excelência me período anterior. convence, eu peço vênia ao ministro Gilmar Mendes para acompanhar a dissidência. Senhor presidente, peço vênia para acompanhar Vossa Excelência, entendendo que não há relação de pertinência entre o ato de que se reclama e os paradigmas invocados. Portanto, desprovido o agravo, nós temos voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, ministro Puig. A situação no agravo regimental, na reclamação 4129, agravante Mauri Goulart e outro, agravado Tribunal Regional do Trabalho, é exatamente a mesma hipótese. Então, eu vou pedir... Eu vou apenas consignar, para facilitar depois a juntada da justificativa, que me reporta ao voto proferido na reclamação anterior, de número Perfeito. 3836. Registro, portanto, Agravo votos Eu regimental. também procederei assim. vencidos do ministro Marco Aurélio e ministro Brito, e negar provimento ao agravo regimental. Senhores ministros, a lista de agravos. 10. A lista número 1. Estou negando provimento ao agravo regimental a ausência de peças. Na lista número 2, nega-se provimento ao agravo regimental a questão de protocolo ilegível. Na lista número 3, agravo regimental em agravo de instrumento, nega-se provimento ao agravo regimental a intempestividade do agravo de instrumento ou do recurso extraordinário. Na lista número 4, nega-se provimento ao agravo regimental a ausência de preliminar. Esse caso anterior, qual foi, presidente? Intempestividade do agravo. Tá bem. Aí, Vossa Excelência, não, do agravo de instrumento para a subida do extraordinário, o regimental está tempestivo. Nega-se provimento ao agravo regimental por conta Tá da... bem, tá bem. Na lista número 4, ausência de preliminar da repercussão geral. Na lista número 5, ausência de procuração do subscritor do recurso não conhecimento. Na lista número 6, agravo regimental em agravo de instrumento, intempestividade do agravo regimental. Na lista número Não 7... conhece, né? Também não conheço. Na lista número 7, embargos de declaração em agravo de instrumento, embargos de declaração recebidos com agravo regimental que se nega a provimento, ausência de peça, registro a divergência tópica do ministro Marco Aurélio. A lista número 8, embargos de declaração em agravo de instrumento, embargos de declaração recebidos com agravo regimental, a que se nega a provimento, ausência de preliminar de repercussão geral, vencido no ponto do ministro Marco Aurélio, quanto à conversão. Lista número 9, embargos de declaração em agravo de instrumento, embargos de declaração não conhecidos, ausência de procuração para o subscritor dos embargos. Lista número 10, embargos de declaração em agravo de instrumento, embargos de declaração não conhecidos por intempestividade dos embargos. Lista número 11, embargos de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento, embargos de declaração rejeitados. Presidente, nesses dois casos, como os embargos anteriores, os embargos estão dirigidos contra a decisão prolatada por Vossa Excelência nos agravos, eu peço vênia para ficar vencido quanto ao fundamento, né? Eu inicialmente não conheço dos embargos, tendo em conta que a atribuição para julgá-los é do autor do voto. E, na segunda parte, vencido, eu acompanho Vossa Excelência. Quanto aos embargos, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista
11, embargos de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento, embargos de declaração rejeitados. Lista 12, agravo regimental, em agravo regimental, em agravo de instrumento, agravo regimental não conhecido, não cabimento do recurso. Lista 13, embargos de declaração em agravo de instrumento, embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. Intempestividade do agravo de instrumento do recurso extraordinário. Nesse ponto, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista 14, agravo regimental em recurso extraordinário, nega-se provimento ao agravo regimental, ausência de preliminar de repercussão. Eu peço, Vossa Excelência, nesse caso que eu fico vencido, que Vossa Excelência já adiante, para eu não ter que corrigir notas taquigráficas. Ausência de preliminar de repercussão geral. Lista 15. Embargos de declaração em agravo de instrumento, embargos de declaração não conhecidos. Lista 16. Embargos de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento, ausência de procuração para o subscritor dos embargos, embargos de declaração não conhecidos. Lista 17. Agravo regimental em embargos de declaração em agravo de instrumento, agravo regimental não conhecido, aqui não cabimento do recurso. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estou negando provimento ao agravo regimental, intempestividade do agravo de instrumento ou do recurso extraordinário. Lista 19, embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental, que se nega provimento, que, caso de recurso extraordinário prejudicado, vencido topicamente o ministro Marco Aurélio. Lista 20, embargos de declaração não conhecidos por intempestividade dos embargos. Lista 21, embargos de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento, embargos de declaração não conhecidos. Lista 22, segundo agravo regimental em agravo de instrumento, não cabimento do recurso, agravo regimental não conhecido. Lista 23, agravo regimental em agravo de instrumento, não conhecido, é fax do agravo regimental, não corresponde com o original. Senhores ministros. A lista do ministro Marco Aurélio, quase 30 processos também descritos. Ministro Marco Aurélio, nós temos uma lista. Isso é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente pegou, a gente só pegou listagem, só passaram a listagem para nós. É problema de terras indígenas, né? Eu assentei em competência do Supremo por não se verificar a situação concreta, atrair a incidência da linha F do inciso 1 do artigo 102, né? E então eu apontei, são autores da ação civil pública, o Ministério Público, a União e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o réu, e aqui apontei, não há conflito, disse, alcançado pela citada linha F do inciso 1 do artigo 102. A União interpôs, né, eu posso revelar? Pode. Já posso, né? A União interpôs o agravo, né, de folha e alude à necessidade de se unificar o entendimento do Supremo a respeito da competência para apreciação da matéria. É que em diversas ações, nas quais não se vislumbrava de plano a existência de conflito federativo, o Tribunal fixou a própria competência, uma vez que estão apensadas a ação originária 499 de Roraima. Acrescenta ainda o fato de a devolução do processo à Justiça Federal poder resultar no advento de decisões finais díspares e no tratamento desigual de casos absolutamente idênticos. Depois passa a discorrer sobre a competência suprema para julgar processo em que envolvido conflito federativo, a ponto que o pronunciamento relativo à ação civil originária 499 terá repercussão direta não só neste processo, mas em todas as ações civis públicas que foram propostas, tendo em vista a total impossibilidade de se avaliar a ilegalidade ou não
da ocupação dos particulares, sem se analisar a validade das leis estaduais que criaram os municípios, nos quais se estabeleceram. Salienta que, além de estar em jogo o tema correlato à disputa por terras indígenas, o Estado de Roraima ingressou como réu na relação processual. Entende que, embora, na origem, a ação tenha sido proposta contra particulares, a ligação de prejudicialidade quanto à mencionada ação civil originária aponta a existência de conflito federativo. Aos embargos de declaração protocolados pelo Estado de Roraima, neguei provimento por meio da decisão de folha, consignando a ausência de conflito a envolver o ente federativo, conforme decidido pelo plenário no julgamento da questão de ordem na ação civil originária 1006 Roraima. Daí o agravo no qual o Estado de Roraima insiste na própria legitimidade para intervir na relação processual, na qualidade de terceiro prejudicado, evoca o artigo 499, cabeça, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e afirma que a decisão a ser proferida atingirá diretamente direitos e interesses que lhe são próprios. Insiste na tese de que se está, mesmo de modo indireto, a contestar a criação do município de Roraima, de Pararaíma, por estar situado em terra indígena e a pretender a desocupação diária nos termos do artigo 231. Né? Presidente, eu estou conhecendo dos agravos e estou me valendo do voto que proferi ao julgar a questão de ordem na ação civil originária 1006. Quando eu disse, trago o processo à bancada em questão de ordem para elucidar-se a competência do tribunal. Aí eu disse que a competência suprema é direito estrito e consignei. É sabido, né, que a definição da competência corre a partir dos limites subjetivos e objetivos da lide. Pois bem, trata-se de ação civil promovida pelo Ministério Público Federal, a União e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, contra a pessoa natural, ou seja, a cidadã, e aí eu mencionei, né, que era a cidadã envolvida no precedente, que estaria a ocupar terra de usufruto exclusivo dos indígenas. Em momento algum buscou-se pronunciamento judicial capaz de envolver o interesse quer do município, quer do Estado de Roraima. O andamento de ação possessória, com balizas subjetivas diversas, esta sim revelando aparente conflito federativo, não é de molde a alterar os parâmetros da causa a ponto de ter-se como partes legítimas para defender direito privado, direito de pessoa natural, município ou Estado. Descabe promover citação tendo em conta os limites da ação proposta, admitindo-se em questionamento distinto pessoas jurídicas que não foram acionadas e que não podem se arvorar em defensoras de terceiros particulares. Resolvo, então, a questão de ordem, e foi o entendimento que prevaleceu, no sentido da competência do juiz da primeira vara da Seção Judiciária de Roraima, a federal, declarando imprópria a integração à lide, né, tanto do município de Pacaraima quanto do Estado de Roraima. Umas situações concretas em que, em curso, né, a possessória se determinou, né, a citação de quem não tinha interesse direto na ação possessória tal como proposta, ou seja, do município e do Estado de Roraima. E, a partir dessa determinação, é que se concluiu pela competência do Supremo, se determinando a remessa para cá de um sem número de ações possessórias ajuizadas, repito, contra particulares. Resolvendo. Eu estou, presidente, nesse caso, considerada a questão de ordem que foi solucionada pelo tribunal, acompanhando o voto que proferi na ação civil originária 1006, estou desprovendo os agravos. Tá. Hoje, essas ações, elas estão praticamente prejudicadas diante da decisão
que nós proferimos no caso de Raposo Serra do Sol, porque envolve... Ministro Brito, Peço vista. pede vista, então vamos... É interessante, é. Portanto, após o voto do ministro Marco Aurélio, que desprovia os agravos, e o vice-ministro Carlos Brito aguardam os demais. Carmen Lúcia, Sim, presidente. uma série, agravo regimental na reclamação 4592, Ministério Público do Trabalho, 4787, 4912, 4924, 4989, 7931 e 4091. Todas elas se referem, presidente, àquela questão que o ministro Marco Aurélio me parece que vota diferente, que é a competência da Justiça comum para resolver as questões entre servidores e os seus municípios, em todos esses casos, no que se refere à ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho para desfazer contratações, que até nós julgamos a semana passada aqui, relativas aos serviços de saúde ou a programas, enfim, exatamente aquelas questões que o ministro Marco Aurélio, entretanto, vota de maneira diferente. Mas eu assentei em todos esses casos na reclamação. Vossa Excelência tem o número do precedente, só para eu não retornar à catilinária que lancei, né, na assentada? Semana passada, né? Acho que... A semana passada nós julgamos numerosíssimos. Eu me lembro desse caso, serviço de saúde, né, contratação exatamente, temporária, nestes casos aqui também, é o Ministério Público que entrou, é que eu estou só com os agravos regimentais. Teria que ser por prazo indeterminado, né? Eu assentei nestes casos, não da semana passada, porque estão prontos há algum tempo, como precedente deste plenário, relatora ministra Ellen Grace, o agravo regimental na medida cautelar na reclamação 4.801 do Mato Grosso. É exatamente isso, o Ministério Público do 4.801 do Mato Grosso. Presidente, reporto-me ao voto proferido na 4.801 e peço vênia à relatora para negar provimento aos agravos. São todos esses casos, portanto, em que eu nego provimento ao agravo, citando os precedentes, para no sentido de que a provimento, competência é da Justiça. E o meu voto seria dando provimento, que Vossa Excelência... Sim, porque eu neguei segmento à reclamação com base nos precedentes exatamente que afirmam a competência da Justiça comum, porque se tratam de contratações dos municípios que foram acionados pelo Ministério Público perante a Justiça do Trabalho quando eu declinei para a Justiça comum. E a Justiça do Trabalho declinou, foi? Não, na reclamação, eles entraram na Justiça do Trabalho. Por isso, os municípios, todos aqui, entraram com reclamação. Trabalhista. Não, reclamação constitucional. Estamos confundindo a reclamação para preservação da competência do Supremo, da competência... E também a autoridade, preservação da autoridade dos pronunciamentos do Supremo com a reclamação trabalhista. Não. Eles entraram lá, alguns com ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho, para que os municípios deixassem de contratar e fizeram isso na Justiça do Trabalho. Os municípios, então, questionaram no Supremo com base nos precedentes. Eu ouvi o Ministério Público... Então, presidente, estou esclarecido. Parto da premissa de que a causa de pedir é o vínculo empregatício regido pela CLT e competente para até mesmo assentar a carência da ação proposta ou das ações propostas é a Justiça do Trabalho, a Jurisdição Civil Especializada do Trabalho. Por isso, Vossa Excelência está negando provimento? Estou negando provimento. Eu provejo os agravos. Presidente, é como eu tenho votado seguidamente nessa mesma linha, entendendo que só não é competente a Justiça do Trabalho quando nos autos fica provada que a relação era ou estatutária ou pelo menos administrativa, singelamente administrativa. Então eu peço vênia também à eminente relatora para dissentir. Portanto, desprovido os agravos regimentais, nós temos o voto da eminente relatora, vezes eminente ministro Marco Aurélio e Carlos Brito, que davam provimento. Carmen Lúcia, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, no recurso extraordinário. São 9 recursos só no Supremo.
5 são embargos declaratórios. Eu estou negando provimento a estes embargos, mas o ministro Marco Aurélio tem adotado na turma que o caso seria de não conhecer, porque esses embargos, ministros, são exatamente na sequência do que Vossa Excelência acentua. Não nasceram dos embargos, dos quartos embargos anteriores, mas lá do recurso extraordinário. Então, aqui não há obscuridade, não há omissão, não há contradição, e eu estou negando provimento, que é o jargão que tem sido adotado. Porém, Vossa Excelência tem dito que o correto seria nem conhecer. Estou apenas Presidente, acentuando. eu fico na preliminar. Eu admito, excepcionalmente, os segundos declaratórios. Aqui são os quartos. Quintos declaratórios. Nos segundos Mas embargos. quando o vício haja surgido do julgamento, com o julgamento dos embargos anteriores, sob pena de haver a sobreposição, a mais não acabar, né? Por isso eu peço vênia. Não, eu até acolho de não conhecer esses embargos, presidente, e de adotar a providência, como é o 9º recurso interposto aqui no Supremo, eu estou propondo a determinação de baixa imediata dos autos após a publicação, sem direito à interposição de novos recursos, como, aliás, já foi feito, por exemplo... Aqui é reiteração dos embargos Para declaratórios. não deixar terminar. O caráter dele, evidentemente, é procrastinatório. Este é o processo mais antigo do meu gabinete, ele é de 85, e com isso eu desembarco da década de 80, inclusive, julgando isso aqui. Eu não queria era permitir que houvesse mais um, porque isso não vai terminar. 24 anos aqui. Determina a baixa imediata. Certamente, Vossa Excelência vai receber mais um recurso. Multa aí? Cabe aplicar a multa, não É é? isso. Como nós temos feito. Se não conhecer, não. Aí, para aplicar, nós, pelo menos na turma, nós temos entendido que quando não conhece, Aplica não se a multa, aplica. né? Na segunda turma, nós reconhecemos o caráter protelatório dos embargos e impomos multa. Até na justiça eleitoral nós estamos fazendo assim também. Sim. Sim, e ajusto para aplicar sem problema. Mas, de todo jeito, o que eu quero é a baixa imediata para... A Excelência, de qualquer forma, está rejeitando os embargos. Não conhecendo. Não conhecendo os embargos e propondo a determinação de baixa imediata dos autos após a publicação para evitar novas, como, aliás, citando o presidente de Vossa Excelência. Marco Aurélio acompanha. Tá. Portanto, não conhecidos os embargos, determinada a baixa dos autos, a eficácia imediata da decisão, sendo do voto da relatora. Ministros, apenas para retificação, a declaração no agravo regimental no agravo do instrumento 705, 552, na minha relatoria, falou-se em rejeição dos embargos, quando, na verdade, era no conhecimento dos embargos. Declaração. E no agravo regimental, no agravo do instrumento 733.864, também é o caso de não conhecimento do recurso de agravo e se proclamou não ao recurso de agravo. Da Carmen Lúcia, embargo de declaração no recurso extraordinário 156965, agravo regimental na ação originária 1531. Presidente, aqui a agravante não tem capacidade postulatória, ela entrou com essa ação originária contra o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dei prazo, inclusive, para que ela regularizasse a representação processual. Ela afirma no documento, afirmou no primeiro documento, que ela estava entrando era com ação popular contra o Tribunal de Justiça e que, portanto, ela tinha direito como cidadã. Eu neguei seguimento, ela agrava rigorosamente sem representação processual, razão pela qual eu estou não conhecendo. Não está conhecendo, portanto... Não estou conhecendo os embargos, porque ela não tem capacidade postulatória. No agravo regimental, Mesma coisa. ação originária Não estou conhecendo. também. Não conhecido também. Senhores ministros, está encerrada a sessão.